Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Aqui é Fael Marques. Não sei qual horário você estará vendo esse vídeo, então desde já deixo aqui meu cumprimento e saudação a todos. Quero trazer só uma palavra de reflexão aqui sobre a vida. O que é o ser humano? Quem somos nós? O que é a vida? Por que viver de forma intensa? Eu quero citar aqui alguns versículos, parafraseando com o assunto aqui, sobre a vida, o tempo e nós, né, que estamos aqui como os peregrinos, como passageiros. Viemos e logo passaremos. Estamos aqui vivos, mas logo logo partiremos. Quero citar aqui, por exemplo, Salmos de número 39, verso 5. Olha o que o salmista diz: Eis que fizeste os meus dias como a palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, o ser humano não passa de um sopro. O ser humano não passa de um sopro. É o que Davi fala no Salmos 39, verso 5. Nós não passamos de um sopro. Na verdade, gente, tudo aqui passará. Olha o que diz tanto em Mateus, capítulo 24, versículo 35, como em Marcos, capítulo 13, versículo 31. Passarão os céus e a terra, mas as suas palavras não hão de passar. Apenas uma única coisa que não passará, independente de vir séculos e séculos, é a palavra de Deus. A única que permanecerá firme em meio a tantas mudanças e renovações. A palavra permanece a mesma. A única coisa que vai passar é os céus e a terra. Estamos aqui só de passagem, gente. Então por isso que aqui eu exorto para vocês: vivam intensamente, porque desconhecemos o que acontecerá amanhã. Somos conhecedores do passado, somos sobreviventes do presente, mas quanto ao futuro, somos ignorantes. Agora vamos lá. Tiago capítulo 4, versículo 14. Olha o que diz: Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vida? Olha a pergunta. O que é a vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Tá lá, Tiago capítulo 4, versículo 14. Lógico que pode haver alterações nas traduções. Você chegar e dizer assim: mas espera aí, na minha tradução, na minha Bíblia não está escrito dessa maneira, porque há várias traduções. Devemos compreender e entender isso. Existem inúmeras traduções, tá bom? Mas voltando, olha o que diz, vou repetir aqui para enfatizar. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vida? Aí a própria Bíblia que questiona, ela responde assim mesmo: é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. E o que significa desvanecer? Significa se desfazer, dissipar. A vida é um sopro. A Bíblia deixa bem claro que quanto ao futuro somos de fato ignorantes. Não conheceremos e saberemos o que irá suceder, o que irá acontecer, o que irá aparecer. Por isso que com sensatez, prudência e sabedoria devemos viver o hoje com intensidade. Quer amar? Ame hoje, não só em palavras, porque esquadrinhar bem as palavras e atribuí-la corretamente dentro de uma linguagem poética é até fácil. Difícil é você saber expressar isso na prática. Então, de tal que em toda a Bíblia você não vai ver a Bíblia enfatizando Deus te ama, Jesus te ama, o Espírito Santo te ama, mas pelo contrário, a Bíblia tem prazer em mostrar Deus expressando esse amor na prática, na atitude. Por exemplo, vou pegar aqui um versículo áureo da Bíblia, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Que deu seu Filho unigênito. Deus expressou seu amor em palavras? Não, dando seu Filho. Parafraseando, Romanos capítulo 5, versículo 8. Diz assim: porque Deus provou seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Como Cristo expressou seu amor? Morrendo por nós, sendo nós pecadores. E como o Espírito Santo expressa o seu amor para conosco? Habitando em nós através da regeneração por meio de Cristo. Quando você aceita Cristo, reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador, há uma regeneração. E dali por diante o Espírito Santo habitará em você. Então é a Trindade expressando o seu amor, não em palavras, mas na prática, na atitude. Demonstrando isso de forma direta, clara, explícita, objetiva. Então viva intensamente. Porque nós muitas das vezes, gente, perdemos a saúde para ganhar dinheiro. Sendo que no final
nós perderemos dinheiro para recuperar a saúde. Olha que incoerência. Por isso que eu digo, viva muito. Saia com seu filho, com a sua esposa, com seus irmãos, com a sua mãe, com seu pai, com seu melhor amigo. Porque o amanhã, de fato, literalmente, só pertence a Deus. E isso a Bíblia deixa bem claro, que nós somos como vapor, que somos ignorantes quanto ao amanhã, que tudo aqui, de fato, passará. Essa é a verdade, essa é a nossa vida. Olha o que diz João capítulo 11, versículo 35. Na verdade, antes de citar esse versículo aqui, me fez lembrar agora, João capítulo 11. Quando Jesus ele estava ali ensinando, admoestando e instruindo a todos presentes, chega uma notícia que Lázaro, seu amigo, estava enfermo, ou seja, doente. Dali, Jesus fala assim, não, agora não irei, depois eu irei. Aí ele fala, não Jesus, mas só que se o senhor não for agora, ele vai morrer. Não, agora eu não vou. Aí quando eles partem, Jesus fica. Depois de 3 dias, Jesus parte com os seus discípulos. Quando chega lá, recebe a notícia que Lázaro, o seu amigo, havia falecido. Já estava inclusive enterrado. Estava na sepultura. Quando pensa que não, Jesus... Olha, sabe o que eu acho interessante de João capítulo 11? É que Jesus é a própria salvação, a ressurreição em pessoa. Inclusive, Jesus iria ressuscitar quem? A Lázaro, João capítulo 11. Mas o interessante é que quando Jesus foi ter diante de Marta, Maria, e viu ali os sacerdotes chorando, a Bíblia fala que Jesus chorou. João capítulo 11, versículo 35. Jesus chorou. Inclusive, é um dos versículos mais impactantes que tem. O Cristo, o Deus que se fez carne, conforme João capítulo 1, versículo 14, o Deus que se fez carne agora está chorando. Olha que interessante. Isso mostra que o nosso Deus, o nosso Cristo, o nosso Jesus, ele se compadece, ele tem sentimentos, ele se importa conosco. E o que eu quero dizer quanto a isso? Onde se aplica isso referente ao tema de viver a vida? É que ninguém está pronto para uma perda. Por isso que eu digo sempre, viva intensamente. Não espere a pessoa amada falecer, partir, Deus assim levar, para ficarmos chorando, decepcionados conosco mesmo, porque não aproveitamos muito ou mais do que podíamos, enfim. Então viva hoje, porque ninguém estará preparado para uma perda. Ninguém, absolutamente ninguém. Até o nosso mestre Jesus, a Bíblia deixa bem clara, em João capítulo 11, versículo 35, que Jesus chorou, mediante a tanta tristeza por um ente querido que partiu precocemente por uma enfermidade, que foi Lázaro. E detalhe, Lázaro não era irmão de Jesus, Lázaro não era pai de Jesus, Lázaro não era nenhum parentesco de sangue, biologicamente falando. Lázaro era simplesmente um amigo. Então, muitas das vezes, Jesus vai operar, seja na vida de quem for, com aquele que tem compromisso com ele. Jesus, ele sente o que nós estamos aqui agora sentimos. Por isso que ele se compadece. Porque como está lá em Jeremias capítulo 17, só o único Deus, o nosso Deus, que conhece os nossos corações. Eu acho interessante o que Jeremias diz. Lá em Jeremias capítulo 17 diz assim, perverso e enganoso, mais do que todas as coisas, é o coração do homem. Quem, pois, o conhecerá? A Bíblia que faz a pergunta, a primeira Bíblia, ela fala que o coração é enganoso e perverso. Logo após, a Bíblia fala quem o conhecerá, questionando, indagando. Quem vai conhecer esse coração tão perverso e tão enganoso? É a mesma Bíblia completa respondendo, eu, o Senhor, que sondo e esquadrinho os sentimentos e pensamentos do coração. O nosso Deus. Por isso que lá em Apocalipse fala, o nosso Deus enxugará de nossos olhos todas as lágrimas. Lá no céu não haverá mais choro, porque Deus enxugará todas as nossas lágrimas. Lá será só alegria e verdadeiro gozo. Por isso que eu digo para você, gente, viva intensamente. Ame. Eu particularmente perdi algumas pessoas que eu muito amava, que é a tia Gil e o tio Júnior. E de lá pra cá, graças ao meu bom Deus, eu não perdi mais pessoas assim tão próximas. Mas me doeu bastante isso. E eu sei que eu não tenho total estrutura para suportar uma perda. Por isso que hoje eu tento viver intensamente. E o meu objetivo em adquirir tanto conhecimento, estudar e fazer leituras extensas e intensas é mediante a isso.
para ser sensato, prudente e até mesmo sábio. Poder exortar aqui da melhor maneira possível. Não sendo tão formal, utilizando palavras técnicas precisas, palavras complexas, com boa oratória, retórica, eloquências. Inclusive esses quadros, esses certificados que estão aqui na parede, que eu coloquei, é voltado a isso. Oratória, retórica, eloquência, que são as artes de falar bem em público, né? Técnicas precisas de persuasão. Lógico que isso aí é fundamental, principalmente para todos aqueles que cursam a faculdade, né? Que logo logo terá o ensino superior. Inclusive, logo logo colocarei naquele quadro ali o meu diploma, né, de bacharel em teologia, com fé em Deus. E logo mais eu publicarei não só o diploma, mas o anel e também a credencial de teólogo, que é válido em todo o território nacional e internacional. Ou seja, logo logo serei um teólogo respeitado tanto no Brasil como fora dele. Isso para mim é muita honra, poder carregar sobre mim a responsabilidade de pregar, de levar o nome de Deus adiante de forma precisa, né? Poder instruir, exortar, admoestar, evangelizar e até pregar com autenticidade. Isso para mim é uma grande honra. Eu não faço isso, gente, inclusive esse vídeo aqui, não é para me tornar egocêntrico. Eu faço para que algumas pessoas, independente das visualizações, se vai ser 5 visualizações como 50 mil, independente. O meu objetivo é que as pessoas possam adquirir algo de proveitoso e possam dizer assim: rapaz, eu aprendi algo neste vídeo. Por exemplo, tá 11 minutos de vídeo. Eu particularmente fiz aqui agora. Fiz agora. E eu não memorizei tudo. Mas eu não preciso. Embora nós preparamos um script ou um roteiro para que fique algo bem sistemático e organizado. Entretanto, quando é algo natural, que sai naturalmente, sai mais de forma assim objetiva, mais penetrante. É igual, por exemplo, a palavra de Deus, conforme Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, gente, resumindo toda a minha fala, o que eu aconselho a vocês é: vivam, aproveite cada minuto, cada segundo, porque quanto amanhã, sempre seremos ignorantes. Dormimos sem conhecer se vamos acordar bem no dia seguinte ou não, porque isso só pertence a Deus. Lógico que devemos utilizar as mesmas palavras de Davi, no Salmos 3:5, quando ele diz: eu deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. No Salmos 4, verso 8, Davi diz assim: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. A nossa confiança tem que estar direcionada totalmente a Cristo, que nos guarda e nos livra de todo o mal. E detalhe, Jesus ainda se compadece dos seus. Jesus não mudou e ele não muda. Ele é o Deus imutável. Inclusive, em Hebreus capítulo 13, versículo 8, a Bíblia deixa bem claro: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Ele não muda, independente. Eu acho até um versículo interessante que Paulo diz assim: ainda que nós formos infiéis, Deus permanece fiel. Por quê? Aí Paulo completa: porque ele não pode negar-se a si mesmo. Então, resumindo aqui, viva intensamente, abrace forte, beije a pessoa amada com prazer, visite as pessoas que você diz amar, expresse esse amor que você tanto diz sentir, seja por meio de ligação, por mensagem, por qualquer via, mas expresse isso. Inclusive, uma certa vez de manhã, resumindo aqui, já para finalizar, eu acordei 7 da manhã, fui pegar o celular umas 8:30 e eu fiz um experimento. Eu mandei para 10 pessoas no meu WhatsApp uma mensagem, né, por escrito, falando assim: bom dia, coisa bem simples, e não foi um texto, foi apenas uma mensagem de 36 palavras apenas. Eu colocando lá: bom dia, só passei aqui para dizer que tenho a maior consideração por você, o maior carinho, e com todo respeito digo: te amo. Eu fiz somente isso assim, basicamente, coloquei um coração e tudo mais. E para 10 pessoas, das 10, 9 pessoas agiram da mesma intensidade. Muitas delas falaram assim: Fael, eu me emocionei. Outras falaram assim: Fael, eu ganhei o meu dia. Agora, olha que interessante, só apenas com uma mensagem em escrito fez com que mudasse o dia de uma pessoa. Não foi a vida de uma pessoa, mas mudou o dia daquela pessoa. E teve 5 pessoas que falaram assim: eu precisava ouvir isso hoje. Então, ou seja, através de uma
de um sentimento exposto de forma escrita fez com que várias pessoas sentissem uma diferença no seu dia, né? O seu dia se iniciou já bem sucedido, voltado assim à alegria, à felicidade e até mesmo ao amor. Então expresse esse amor que você diz sentir. E não é somente a esposa, a esposo, a filho, a mãe, pai, mas a todos que você realmente sente essa alegria, esse prazer, essa consideração, esse apreço. Expresse isso e que Deus te ame. Inclusive, a Bíblia é bem enfática que um dos maiores mandamentos se resume em dois. Amarás a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu coração, com todo o seu amor, e amarás ao seu próximo como a si mesmo. Então, o amor é o objetivo maior que nós devemos alcançar. Se você diz que ama a Deus, porém aborrece o seu irmão, você é mentiroso. Por quê? Como você pode dizer que ama a Deus, a qual nunca viu, e aborrecer o seu irmão, a qual você viu? Então, se você diz que ama a Deus, você também tem que amar o seu próximo. E através desse amor que você diz sentir, expresse isso na prática. Não só de forma verbal, mas na prática. Que Deus abençoe a todos.